quero cumprimentar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estarmos mais uma vez aqui nesse tempo de busca da presença do Senhor, realmente de nos colocarmos na presença do Deus Altíssimo e, acima de tudo, Deus onipresente, o Deus que está em todos os lugares. Por isso mesmo, através da internet, nós podemos estar aqui reunidos para buscar o Senhor. Você na sua casa, mas o importante é estarmos com o nosso pensamento ligado, conectado ao Senhor nesse instante, com atitude de adoração. Então eu peço que você esteja agora se desfazendo de qualquer distração, esteja elevando o seu pensamento ao Senhor para receber a mensagem dele para a sua vida, amém? E hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel. O que esse texto tem para nos dizer? O que esse trecho da palavra do Senhor pode acrescentar ao nosso coração? Para tanto, eu quero te convidar, então, a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 11, os versículos 1 até o 9. Você pode acompanhar o texto que estará na tua tela, que diz assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse instante. Vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, clamar a Ele para que nos ilumine e nos dê um coração disposto a obedecê-lo e sensível a ouvir a sua palavra, os seus mandamentos. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por este momento que o Senhor nos concede na Tua presença uma vez mais. Não que o Senhor não esteja ao nosso redor nos demais momentos, mas esse é um tempo especial de busca, realmente de buscar o avivamento do Senhor para as nossas vidas. Não um avivamento de situações ou de coisas, ou apenas, Pai, de circunstâncias. Não um avivamento externo, mas algo real. A Tua palavra penetrando em nossas vidas e transformando o nosso proceder. Pai, fala conosco e precisamos do Teu Espírito Santo que nos dê iluminação e entendimento e um coração sensível para ouvir a Sua voz e também disposto a Te obedecer em todos os momentos, para que possamos desfrutar do melhor que o Senhor tem reservado para aqueles que Te buscam e que Te amam. Assim nós oramos nesse instante, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Querido, Deus, quando criou a humanidade, Ele deu uma ordem. Ele deixou algumas instruções para o ser humano. E a primeira instrução, eu quero te convidar a ler comigo Gênesis, capítulo 1, versículo 28. A primeira instrução de Deus para a humanidade diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus nos deu um chamado, Deus nos deu uma vocação para cuidarmos da sua criação, da natureza que Ele nos deu, né? Para subjugá-la, não no sentido de destruí-la, mas de ter um cuidado. E Deus também nos deu um chamado, uma vocação, um mandado para povoarmos a terra. Ele criou o homem e a mulher, e a partir daquele primeiro casal, começou-se a humanidade. E Ele deu uma ordem para que a humanidade se procriasse, para que pudesse crescer, né? Para que se espalhasse, para que alcançasse toda a terra, como hoje realmente nós podemos perceber que já aconteceu. Mas nós vemos no texto que lemos que aqueles homens decidiram contrariar a ordem de Deus, que eles decidiram ir contra a vontade, o propósito de Deus para a sua criação, especialmente para o ser humano. Nós vemos nesse texto uma clara rebeldia ao propósito de Deus para que a terra fosse povoada pelo ser humano.
E ao invés de povoar a terra, de continuar nesse propósito de Deus, eles decidem, então, construir uma cidade, até ali nada demais, mas o problema é que quando eles constroem essa cidade, eles colocam também um outro intuito, um outro desejo aqui, de ficarem fechados em si mesmos. Na nossa região, nós usamos uma expressão sobre isso, que diz fazer uma panelinha. Fazer uma panelinha é criar um grupo hermético, onde ninguém entra e ninguém sai. E o que eles queriam fazer era uma panelinha. Ao invés de continuarem crescendo, eles queriam ficar famosos, se fecharem ali, ficar no gueto deles, né, num lugar fechado, ao invés de cumprir com o mandamento de Deus. Então, aquele povo de Sinear, em algumas versões vai dizer Sinar, mas é o mesmo lugar, tá? Queriam construir uma grande torre para que ficassem famosos e não se espalhassem pela terra. Então, Deus não estava contra eles porque eles queriam construir algo. Não é isso. O ser humano tem essa capacidade, dada pelo próprio Deus, capacidade inventiva, capacidade de curiosidade, de investigar as coisas, de criar novas coisas. E isso é muito bom. Mas o problema é que eles estavam indo contra uma ordem de Deus para povoar a terra, para continuar com o propósito de Deus para a humanidade. É interessante notar neste momento a palavra Babel, o significado da palavra Babel. Babel é uma palavra na língua babilônica que significa portal dos deuses. O que eles achavam que eles fariam com isso então? Que eles construiriam uma grande torre até as nuvens, onde eles acreditavam que era a morada dos deuses, e lá então eles dominariam os céus. Eles seriam deuses também. Essa era a questão que estava por trás dessa decisão. Não era somente de não se espalhar, mas também de querer ser novamente igual a Deus. Novamente nós vemos aqui o pecado do começo, quando Adão e Eva decidiram desobedecer a Deus, acreditando na mentira do diabo, que seriam então como deuses, né, conhecedores do bem e do mal. Nós vemos aqui mais uma vez a humanidade incorrendo no mesmo erro, de querer ser igual a Deus. Diante disso, então, Deus decidiu confundir a linguagem daquele povo, e, por conseguinte, também aqueles planos rebeldes. Deus não permitiu que isso fosse além. Ele decidiu, então, confundir os planos daquele povo. E nesse texto, aqui é feito um jogo com a palavra Babel e Balal. Babel é a palavra babilônica para portal dos deuses, mas Balal é um verbo hebraico que significa confundir. Então, observe aqui um jogo de palavras. Deus veio e fez em Babel, ele fez uma Balal, né, fez uma confusão. Deus interviu, não permitindo que aquele plano tivesse êxito. Deus interviu naquela situação, Deus interviu na história para que o seu propósito, a sua vontade se cumprisse. E a verdade é que Deus, ele é soberano. A vontade dele sempre vai acontecer. Por mais que o ser humano tente ser rebelde, por mais que o ser humano tenta fazer como Jonas, né? Deus mandou que Jonas fosse a Nínive e Jonas quis ir para Tarsis, que é hoje a Espanha. Mas o Senhor ele intervém na história para que o seu propósito se cumpra. Então, de forma semelhante também, querido, algumas vezes Deus vem na nossa história e gera uma Babel, uma confusão. Algumas vezes Deus precisa intervir em nossa história. E quando nós percebemos isso? Quando as coisas na nossa vida começam a ficar complicadas, quando as coisas começam a dar errado. Sabe, aquele emprego que você achava que ia dar certo e de repente não deu certo. Aquele projeto que você parecia que estava tudo perfeito e de repente deu tudo errado. Aquele negócio que você se propôs a fazer e de repente também veio por água abaixo. De repente nas suas finanças, na sua vida familiar, na sua saúde, as coisas começam a dar errado. E muitas vezes nós atribuímos isso à ação do maligno, do diabo. Realmente, de fato, algumas vezes é, mas nem sempre. Algumas vezes é a ação de Deus em nossa vida para chamar a atenção, para mostrar que nós estamos indo no lado errado, que estamos agindo com rebeldia, que estamos agindo contra o propósito de Deus. Então nós precisamos pedir discernimento de Deus, porque nem sempre é a ação do diabo. Muitas vezes é o próprio Deus que está fazendo Babel em nossas vidas, que está mudando os nossos planos, porque os nossos planos não estão em conformidade com a sua vontade. Como nós vemos nesse texto, a vontade de Deus ela é soberana. E Ele sempre vai intervir para que a sua vontade aconteça. E Ele tem poder para isso. Os seus planos jamais serão frustrados. Logo, quando os nossos planos não estão em conformidade com os planos de Deus, em algum momento os nossos planos serão frustrados, não os de Deus. Esses sempre acontecerão.
Por mais que a gente possa achar que está no controle de todas as coisas, a verdade é que Deus está no controle soberano. Mesmo quando parece que tudo está quieto, mesmo quando parece que Deus não está fazendo nada, na verdade, tudo está debaixo do mais perfeito, absoluto controle de Deus. Então, nós vamos meditar um pouco nessa situação e alguns momentos na nossa vida em que Deus intervém, gerando uma Babel, mas de uma forma positiva. Em primeiro lugar, nós vemos quando Deus faz Babel em nosso tempo. Algumas vezes, Deus precisa fazer Babel em nosso tempo. Leia comigo Lucas, capítulo 12, versículo 20. Diz assim a palavra de nosso Deus: contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Depois eu te convido a ler todo o texto, mas esse é o texto da parábola que Jesus propõe sobre um homem que havia feito uma grande colheita e enriqueceu. E aquele homem, ele coloca alguns propósitos em seu coração. Eu vou construir aqui um grande celeiro, vou juntar tudo, vou ter dinheiro para todo o resto da minha vida e agora vou folgar. Folgar aqui no sentido de aproveitar, vou curtir a vida. Não preciso mais nada, eu tenho tudo. E aí Jesus diz, mas para aquele homem, você é louco. Essa noite vão pedir a tua alma, a tua vida. Essa noite você vai ter que prestar conta diante do Criador. Ou seja, aquela noite aquele homem iria ser recolhido, iria perder a própria vida. E aí a pergunta de Jesus, que era para aquele homem também para nós: o que vai ser de tudo que você fez? E ainda mais, o que seria da alma daquele homem? O que essa parábola nos dá a entender é que aquele homem confiou tanto nas suas riquezas, tanto na sua bênção financeira, tanto nas questões deste mundo, que ele se esqueceu que nós temos uma vida eterna depois dessa, que um dia teremos que prestar contas para Deus, e que a verdade, essa vida ela é muito curta e passageira, e ela é uma preparação para a verdadeira vida, a vida eterna, aquela que nunca vai ter fim. E na vida eterna nós temos duas realidades. Uma é eternamente na presença de Deus, e a outra é eternamente na ausência de Deus. Ou seja, uma é nos céus e a outra é no inferno. Muito provavelmente esse homem não estava preocupado com a vida celestial. Não estava preocupado com a sua vida com Deus. Não havia nele o temor de Deus. Tanto é que aquele homem, ao invés de mostrar generosidade, mostra avareza. Deus o havia abençoado de tamanha forma, ele poderia abençoar outras vidas, mas o que ele decide fazer? Guardar tudo para si, para ter uma vida de prazeres, provavelmente prazeres mundanos. Não há nada de errado, querido, com a bênção financeira. Não é este o problema. O problema é você depositar toda a sua confiança nela. E, de repente, num piscar de olhos, tudo muda. Você não sabe o dia de amanhã. Essa manhã ainda estava vendo a situação de um jogador de futebol que, pelo simples fato de mudar 2 garrafinhas de refrigerante da sua mesa, mostrando ali uma certa rejeição com aquela marca de refrigerante, aquela empresa perdeu 20 bilhões de dólares na Bolsa de Valores ontem. Um simples gesto, que provavelmente aquele jogador de futebol nem pensou que isso iria acontecer. Querido, certamente que aquela empresa não imaginava que isso fosse acontecer. Por causa de um gesto muito simples, ela perdeu muito dinheiro. E quantas grandes empresas, que simplesmente faliram por causa de negócios errados. Empresas que apostaram tudo, acharam que ia dar certo, que iam ganhar muito dinheiro. E hoje simplesmente não existem mais. Você não sabe o dia de amanhã. E a verdade é que damos tanta importância às coisas dessa vida, mas essa vida é muito passageira. Aqueles que são muito abençoados vivem 100 e poucos anos. A grande maioria não passa nem dos 70. Se Deus nos conceder a graça de chegar aos 70, 80 anos, glórias a Deus. Se Cristo vier antes disso, melhor ainda, Nós não sabemos quando Cristo voltará. Sabemos que está perto, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. E a questão é, estamos preparados? A sua vida está preparada? Você tem sido como as virgens prudentes? Tem o óleo do Espírito Santo de sobra na sua vida? Ou você está vivendo no vermelho, na sua vida espiritual? Cuidado com isso. Não esteja desatento com a sua vida espiritual para que não aconteça de você ficar para trás. Então, não viva numa situação de tal forma que Deus precisa fazer Babel em seu tempo. Eu me lembro que uma vez teve uma situação que eu conversei com uma pessoa, um homem muito honesto, trabalhador, mas que estava tão empenhado no seu trabalho que havia se esquecido de ter tempo para Deus, tempo para a sua família.
E eu tive que conversar com ele. Eu achei bem interessante que ele disse, pastor, aquilo que eu fazia em 1 hora, hoje eu levo 3 horas para fazer, não entendo o que está acontecendo. E aí foi quando Deus me trouxe a compreensão desse texto, que eu estou compartilhando com você neste momento. Eu disse, querido, Deus está fazendo Babel no seu tempo, para que você volte ao princípio, para que você volte ao que realmente importa. Então, querido, cuidado. Muitas vezes você está fazendo as coisas e parece que tudo patina, parece que 24 horas já virou 6 horas, não dá tempo de mais nada. Será que não está faltando dar prioridade a Deus? A ter um tempo com Deus, no conhecimento da sua palavra, de oração, de jejum, na casa do Senhor? Ah, pastor, mas agora por causa da pandemia eu não posso estar na igreja. Querido, que bom que existe internet para que você possa estar ouvindo uma palavra como essa. Tenha tempo para Deus. Temos tempo para tantas coisas, e às vezes coisas desnecessárias, fúteis. Né? A internet é uma bênção, mas se mal usada também se torna uma maldição. Então tenha tempo para Deus. Em segundo lugar, nós vemos que muitas vezes Deus faz Babel em nossas finanças. Às vezes realmente Deus precisa fazer uma Babel em nossas finanças. Olha, leia comigo o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 15, que diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Querido, mais uma vez nós vemos aqui que Deus pode mudar a nossa vida num piscar de olhos. Quem diria no começo de 2020 que nós passaríamos pelo que estamos passando? Quem diria que em plena metade de 2021 ainda estaríamos na mesma situação? Quem poderia pensar isso? Eu jamais imaginaria isso. E a verdade é que a nossa vida muda num piscar de olhos. Nós não temos controle sobre as coisas. Achamos que temos, vivemos essa loucura de achar que temos controle sobre tudo, mas a verdade é que as coisas escapam das nossas mãos, e muitas vezes até a nossa finança. Nesse texto de Tiago, a palavra do Senhor está chamando a atenção para aqueles que fazem planos financeiros, né, de negócios, de empreendimento, sem colocar o Senhor nisso. Querido, você não sabe se vai dar certo. Ah, pastor, então eu não posso planejar, eu não posso abrir um negócio. Não é isso que a palavra está dizendo. A questão é, você tem colocado isso debaixo da vontade do Senhor? Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir. Querido, não é somente uma palavra. Eu sei que existe essa expressão na nossa língua, na nossa região. Ah, se Deus quiser. Mas muitas vezes ninguém está nem preocupado com o que Deus de fato quer. Vira apenas uma expressão. Que seja de fato uma preocupação nossa. Será que Deus quer? É do propósito de Deus? Porque se Ele quiser, vai acontecer. Mas se Ele não quiser, querido, não tem nada nesse mundo que faça prosperar os nossos planos. Então, os nossos planos precisam estar nas mãos do Senhor, especialmente na nossa vida financeira. O mundo dá uma volta, e numa volta do mundo, tudo parece mudar tão rapidamente, especialmente nessa época da hiperconectividade, onde tudo está globalizado. Da noite para o dia tudo muda, as regras mudam. E empresas que estavam lá em cima, daqui a pouco perdem tudo, perdem todo o seu valor. Eu tenho acompanhado um pouco desse novo fenômeno das moedas eletrônicas, digitais, do Bitcoin, como o Bitcoin ele é volátil. Um dia vale muitos milhares de dólares, daqui a pouco perde uma grande parte do seu valor. Né? E isso é algo muito rápido. Num piscar de olhos, é na velocidade da luz. E nós não sabemos o dia de amanhã. Por isso nós precisamos confiar num Deus que conhece todas as coisas, um Deus onisciente. Ele sabe do que vai acontecer. E se nós confiarmos nele, buscarmos a sua orientação, o Senhor vai nos livrar de muitos perigos, de muitas ciladas, de situações que parecem boas, mas que não são. Sabe aquelas situações que parecem uma porta aberta de Deus para nós, mas na verdade é uma grande cilada do inimigo? Para isso nós precisamos buscar conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus, deixar que Ele nos oriente. Querido, realmente muitas pessoas são sábias, inteligentes, conhecedores do mercado, das leis do mercado, né? Mas mesmo essas pessoas, economistas, grandes empresários, eles não conhecem o futuro, eles podem apenas tentar ter uma ideia, um vislumbre, né, do futuro. E mesmo pessoas que são muito experientes nessa área, podem cometer erros, podem perder tudo da noite para o dia. Então, confie no Senhor.
Não permita que você viva de uma forma idólatra, achando que o teu conhecimento é o seu Deus, que o que você conhece é mais importante do que a ação divina de Deus na sua vida, do que o cuidado de Deus na sua vida. Que bom se você é uma pessoa muito inteligente, isso é uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus para a sua vida, mas não se estribe, não se paute, não confie no seu próprio entendimento, porque o coração do homem, querido, é enganoso. Às vezes nós achamos que sabemos tudo, e de repente nos vemos numa situação muito difícil, porque simplesmente fomos arrogantes, e não consultamos a vontade de Deus, não consultamos os planos de Deus. E os planos de Deus são eternos e são perfeitos, são muito mais além do que nós possamos imaginar. Então não viva de uma forma tal que Deus precisa fazer uma Babel em sua finança, querido. Que Deus não venha e precisa fazer uma bagunça na sua vida financeira para você se lembrar que precisa e que depende dele. Em terceiro lugar, nós vemos Deus fazendo uma Babel em nossa saúde, bens e família. Realmente, algumas vezes Deus precisa fazer uma Babel em nossa saúde, em nossos bens e em nossa família. Mas pastor, como se dá isso? Leia comigo Jó, capítulo 1, versículos 13 a 19. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Querido, quanta desgraça num momento só aconteceu na vida de Jó, né? Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu tudo ali, que era a bênção do Senhor na sua vida. Como Jó era um homem privilegiado, um homem abastado, abençoado por Deus. E num momento de sua vida, tudo foi por água abaixo. Perdeu tudo o que ele mais valorizava, não tanto a questão dos bens, mas principalmente da família. Depois perdeu até o apoio da própria esposa, que disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morresse. E aí, né, Jó muito sabiamente diz: mulher, não seja tola, não seja louca. Se Deus deu, ele também pode tirar. E em todas as circunstâncias, vamos louvar o Senhor. Que bom que Jó tinha um coração temente a Deus. Aqui não é que Jó era idólatra, nada disso. Jó estava passando por um momento de provação na sua vida. E às vezes nós precisamos passar por provações também. Situações que servem para nos ensinar a confiar no Senhor, a depender dEle. E principalmente que a nossa vida não está no controle de nós mesmos, mas está no controle soberano de Deus, né? Numa questão de pouquíssimo tempo, Jó perdeu tudo. E querido, se tem uma coisa que nós temos aprendido de uma forma tão triste com essa pandemia, é que em questões de poucas horas tudo pode mudar. Eu tive perdas de amigos, pastores, que o Senhor os recolheu nesse tempo. E talvez você já está passando por uma perda na sua família ou por pessoas próximas a você. Pessoas que perderam o pai, a mãe, os avós, filhos. Pessoas que perderam todos ao mesmo tempo. Né? Tem casos de famílias que várias pessoas morreram em questões de intervalo, num intervalo de tempo muito pequeno. E isso nos choca, isso nos assusta. Isso mostra o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós achamos que a nossa vida vai durar para sempre e de repente o sopro cessa e já não estamos mais aqui. Nós temos que ter consciência disso. Nós temos que ter consciência de que a nossa existência ela é muito frágil, que se não é a mão de Deus que nos guarda e nos protege, querido, a cada respirar que nós temos, quantos vírus e bactérias letais que são respiradas, e se não é a misericórdia de Deus que nos guarda, nós já estaríamos mortos.
tudo é tão fácil de tirar a nossa existência, de cessar o nosso respirar. Um acidente, uma doença, né? Às vezes uma comida já é o suficiente. Situações de pessoas que morrem de uma forma tão, parece tão assim, uma forma que não sabemos nem explicar, né? Algo assim tão simples, algo tão corriqueiro, e de repente é o bastante para que uma pessoa tenha o seu respirar cessado, tenha a sua existência cessada. Isso mostra o quanto nós somos pequenos, querido. O quanto muitas vezes somos arrogantes também em achar que nós vamos durar para sempre, que os nossos planos são eternos, que tudo que planejarmos dará certo. E a verdade é que nós não somos nada. Por isso precisamos do Deus que é tudo, o Deus que tem todo o poder, mas o Deus também que é amor, o Deus que quer cuidar de nós, se nós permitirmos. O Deus que nos convida a deixar Ele cuidar das nossas vidas, né? Quem te garante, querido, que essas coisas que aconteceu com Jó não pode te acontecer? E talvez, se você já está vivendo isso na sua vida, você pode concordar. Pastor, é isso mesmo, é verdade. Querido, nós não estamos isentos de problemas. Eu não posso te dizer que nada de mal vai te acontecer. Eu não posso te dizer isso. Eu gosto muito do texto de Daniel, quando os seus amigos são lançados na fornalha. E eles não sabiam se eles seriam poupados. A palavra mostra que quando eles estão diante do rei, o rei ainda dá uma chance para que eles se arrependam e se prostrem diante da imagem que ele havia criado. Ele disse, olha, nós não sabemos se o nosso Deus vai nos poupar. Sabemos que Ele tem poder, mas nós não vamos abrir mão da nossa fé. Nós vamos continuar firmes na fé em Deus. E eles foram lançados naquela fornalha. A palavra diz que a fornalha estava tão quente que os soldados que foram jogá-los morreram. Só com o calor da fornalha, ali da proximidade. Mas aqueles homens entraram e foram poupados. Outras pessoas, infelizmente, por temer ao Senhor, por não negar o seu nome, por não negar a sua fé em Cristo Jesus, perderam suas vidas. E hoje estão na glória eterna. Realmente já receberam a sua recompensa eterna. É a recompensa que ninguém pode roubar, que o tempo não pode destruir. Realmente é o maior tesouro que alguém pode ter. Mas nós não estamos isentos de problemas, eu não posso te garantir isso, mas eu posso te dizer que temos um Deus que pode nos guardar e nos proteger, e que nos convida a confiar nele, um Deus que se compromete a cuidar dos que são seus. E querido, talvez passamos por situações difíceis na nossa vida, como Jó também passou. Ele era temente a Deus, mas a diferença é que ele não estava só. Em todo instante, Deus estava com ele. Nós não estamos isentos de problemas, mas como é diferente quando temos um Deus que nos ajuda. Até na morte, o cristão, ele é vencedor. Essa é a diferença. Enquanto as pessoas estão desesperadas, aquele que está em Deus, ele sabe que até na morte ele é mais do que vencedor, porque quando fecharmos os nossos olhos para essa realidade, estaremos instantaneamente na presença do Deus eterno. E um dia estaremos todos juntos novamente, aqueles que se submeteram a Cristo Jesus, que entregaram as suas vidas a Ele. Então eu te convido, querido, com urgência, né, te suplico nessa noite, entregue a sua vida a Deus. É a maior e mais importante decisão da sua vida. Eu não estou dizendo que a partir desse instante a sua vida será perfeita, mas estou dizendo que você desfrutará da presença, da ajuda e do cuidado de um Deus que é perfeito e que te ama e que quer te proteger, te guardar, que quer estar contigo nos momentos difíceis. Um Deus conosco, como Cristo mostrou quando veio a esta realidade, a este mundo. Querido, finalmente, nós não podemos deixar de dizer que também em algumas circunstâncias Deus vem e faz Babel em nossos planos. Às vezes é preciso Deus fazer Babel em nossos planos. Provérbios 16, o versículo 1, leia comigo, diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Querido, muitas vezes Deus precisa confundir os nossos planos, como já dissemos também um pouco nos outros momentos dessa mensagem. Às vezes Deus precisa confundir aquilo que planejamos, porque são planos arrogantes e contrários à vontade de Deus. Todos aqueles que se levantarem contra a vontade de Deus, seja de forma explícita ou até mesmo por falta de compreensão, infelizmente verão seus planos, aliás, infelizmente não, graças a Deus, né, verão seus planos frustrados, e às vezes até mesmo sinal do amor de Deus. Já pensou se Deus permitisse que nossos planos loucos e errados prosperassem? Quanto mal haveria nessa terra, né? Mas realmente o Senhor, Ele é soberano e cuida de tudo.
Querida, a verdade é que nós só teremos sucesso em nossas vidas se confiarmos nas mãos do Senhor, se depositarmos humildemente a Ele os nossos planos, as nossas vidas na presença dEle. Eu quero concluir dizendo que precisamos colocar as nossas vidas totalmente nas mãos de Deus e viver em conformidade com a sua vontade. Confie em Deus, Ele não vai deixar que você seja envergonhado, Ele vai cuidar de você, mas você precisa confiar nele, depositar o controle de sua vida nas mãos dele. Confie no Senhor e Ele vai te guardar, te proteger, Ele estará contigo em cada instante da sua vida. Do contrário, querido, infelizmente Deus vai precisar fazer Babel em sua vida. Ah, pastor, diante dessas circunstâncias que o senhor está falando, realmente não temos como estar seguros de nada. Então o que eu faço? Me desespero? Não, confie em Deus. Ele é o Deus que está no controle de toda a história e que faz com que tudo coopere para o seu bem. Até mesmo as situações difíceis em nossas vidas, Deus faz que coopere para o nosso bem. Porque o Deus que nós falamos, o Deus da Bíblia, é o Deus que é perito em transformar as situações. É o Deus que pode transformar a maldição em bênção. É o Deus que pode transformar o choro em alegria. É o Deus que pode transformar a perda em ganho. Não é à toa que Paulo fala que para ele o morrer era lucro, porque ele sabia que quando isso acontecesse ele iria para a presença de Deus, mas que para ele o viver também era viver para Cristo. O viver era para cumprir o propósito de Deus, e essa deve ser a nossa visão, querido. Tudo isso nessa vida pode ser muito bonito, pode ter seu esplendor, pode ter o seu valor, mas é passageiro. A eternidade que nos aguarda, é isso que importa, porque esse tempo aqui é muito curto, mas a eternidade que nos aguarda, ou na presença de Deus ou na ausência de Deus, querido, é irrevogável. É aqui que decidimos, e aonde você quer passar a eternidade. Então entregue-se ao Senhor Jesus Cristo neste momento, entregue a sua vida nas mãos do Senhor, o Deus que pode te cuidar e quer te cuidar, mas você precisa deixar Ele fazer. Ele não vai arrombar a porta do seu coração, mas Ele diz que está à porta e bate. E se você abrir, Ele entrará, se hará com você e você se hará com Ele. Ou seja, vão viver em comunhão eterna. É isso que Deus quer para você, mas você precisa querer também. Quero encerrar com o texto de Jó, capítulo 42, versículo 2, que diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse foi o aprendizado de Jó ao final de tudo que ele viveu. Que entender que os planos de Deus são eternos, são perfeitos e não podem ser frustrados. Entenda isso também, querido. Compreenda a sabedoria que Jó compartilha conosco neste momento, para que você possa também desfrutar da maravilhosa presença de Deus no seu caminhar. Eu te convido a fechar seus olhos e orar comigo. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nos mostra que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus eterno, um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Um Deus que está em todos os lugares, que conhece todas as coisas e tem todo o poder. Obrigado também porque o Senhor é o Deus que intervém em nossa história. E às vezes, de fato, o Senhor precisa fazer uma Babel em nossos planos, projetos, em nossos intentos, porque muitas vezes não estão em conformidade com a Tua palavra. Quantas vezes nos afastamos de Ti, Senhor, e aí o Senhor, por amor, vem e gera uma Babel, uma confusão, para que possamos nos lembrar o quão pequeno nós somos, o quão limitado nós somos e o quanto dependemos de Ti. E isso ainda é prova do Teu amor. O Senhor nos ama tanto que o Senhor não nos deixa sozinhos. Às vezes o Senhor precisa fazer na nossa vida como fez na vida do jovem que abandonou a sua família e seu pai, o jovem pródigo, e precisou passar pelo sofrimento dessa vida para se lembrar do amor do pai e voltar para casa. Pai, às vezes é preciso o Senhor fazer isso conosco, e isso é doloroso, mas até nisso o Senhor mostra o Teu amor, porque o Teu intento, o Teu projeto é nos salvar, é nos trazer para junto de Ti. Obrigado pelo Teu amor, ó Pai. Mesmo quando o Senhor precisa agir de uma forma que nos causa estranheza, que nós não compreendemos, que confunde todos os nossos planos, ainda assim nós vemos o Teu amor, ó Pai, para conosco. Obrigado porque o Senhor nos ama acima de tudo. Pai, guarda as nossas vidas, dá-nos entendimento, para que não nos afastemos jamais dos Seus planos. E não seja preciso o Senhor fazer Babel em nossas vidas, mas que nós possamos estar sempre em conformidade com o Teu querer. E se em algo nós temos falhado e errado, que o Senhor nos mostre, para que possamos corrigir o nosso procedimento. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.